6 que define a capacitância, Q sobre V. Carga dividida pelo potencial. Eu sempre digo aqui que é uma expressão simples, fácil, mas que na prática, ou seja, no dia a dia, a observação pura e simples dela nos conduz às vezes a interpretações equivocadas. Quando se falou em capacitância lá no ensino médio, a primeira vez, essa expressão foi dada. Vocês viram isso no ensino médio, veio para o vestibular ainda? Ou não? Tinha, na minha época não tinha isso aí, né? Quando o vestibular fiz esse negócio. Se não viram em Física 3. Então, C igual a Q sobre V. Muito simples de fazer a equação, né? Só que ela dá aquela interpretação equivocada. Assim, olha, quanto maior for o Q, maior vai ser o C. Eles são proporcionais. E à medida que cai a diferença de potencial entre os condutores do capacitor, a capacitância, se diminuir esse V, eu também vou aumentar o C. Tem duas possibilidades de aumentar o C. Diminui a diferença de potencial ou aumenta a carga. Aí a gente chega aqui na prática e fala, não está fazendo sentido isso. Aumentar o Q no capacitor, o que é? Carregar o capacitor. Ora, mas nós sabemos que o capacitor não muda a capacitância dele, se ele está carregado ou descarregado, ou meia força, a capacitância é a mesma. Eu vou olhar no corpo dele, aquele código de cores, por exemplo, e identificar o valor dele. Então, essa é a interpretação equivocada. Onde é que está o equívoco disso aqui? O equívoco está no fato de que o capacitor só é carregado, pense um capacitor como um elemento, como uma bateria, por exemplo, um elemento armazenador de energia. Eu carregar a bateria, o que eu preciso? Aplicar uma diferença de potencial nos bordes da bateria. Não é isso? Então a bateria está lá descarregada, será uma bateria de carro, então já não está fazendo o que ela deveria, está lá, está dando só 10 volts, estou com dificuldade, eu vou dar uma carga nela aqui, o cara vai colocar, aplicar nela uma tensão superior àqueles 12 volts que eu queria, para ela poder subir. Não é assim? É isso que vai acontecer. A capacidade, a capacitância dela vai mudar alguma coisa? Nada, não muda. O que muda é o estado de carga. O estado de carga dela, ou seja, a tensão, vai subir. E o estado de carga com relação à quantidade de cargas armazenadas ali entre os condutores também sobe na mesma proporção. É por isso que a capacitância não muda. Sobe o Q, mas sobe o V na mesma proporção. Então não tem alteração. Ok? A capacitância não vai, vamos chegar à conclusão que ela não depende nem do estado de carga dela, ou seja, se eu tenho mais carga ou menos carga, ou se eu botei alguma fonte externa aqui para nada. Também isso não interfere na capacitância do capacitor, da bateria. Né? O estado dela continua mesmo. Agora, vamos fazer algumas simplificações. Vamos pegar essa equação hoje, então, para interpretar melhor, e reescrever na forma número 9 que está aí. O que foi feito no número 9? Vejam bem, que a equação de cima, do numerador, eu estou aplicando a lei de Q igual a integral de superfície fechada de D escalar ds. O que é isso aqui? O que eu estou calculando aqui? D escalar ds. Um vetor escalar ds. Integral de superfície de um determinado vetor. Estou achando que o fluxo desse vetor através dessa área S, não é assim? Fluxo desse vetor. Que vetor é esse? Campo elétrico. Tá? Então eu estou achando isso aqui. Ó. Então quando eu faço esse DDS, eu estou achando exatamente essa carga envolvida por essa área. Lembrando da lei de Gauss. Né? Numericamente, esse fluxo do campo elétrico através de uma superfície fechada, ele é numericamente igual à carga que eu tenho dentro desse volume, desse invólucro. Ou seja, essa teoria que vocês estão, o professor falou isso, matematicamente é isso que está escrito aqui. Então, é uma expressão bem geral. E a de baixo é a do potencial que nós acabamos de ver aqui. Tá? Vamos dizer, a menor foi baixo. Aí nós vamos fazer algumas coisinhas que vai ficar só entre nós aqui, tá? Vejam que a expressão tem duas integrais. Nós vamos considerar aqui que a nossa integral, aí na área que nós estamos trabalhando, vamos considerar que o meio ele é uniforme, ou seja, o epsilon não está variando aí. As características do meio, onde os dois condutores S1 e S2 estão, são iguais, não muda nada.
digamos que seja essa sala aqui, o ambiente onde os condutores estão. Eu medi o epsilon aqui, lá no canto, em cima, embaixo, é tudo igual, não muda nada. Tá? Se essas condições não mudam, eu vou considerar aqui que o meu campo elétrico também vai ser uniforme na região. Qualquer lugar, ou seja, não vai variar com a posição. Ora, se não variar com a posição, vejam lá que eu tenho a integral em cima, embaixo, um ds e um dl. Integrais em ds e dl são integrais em posição, que mexem com dx, dy, dz. Se o campo elétrico é constante em relação a esses parâmetros, ele pode ser de integral. Eu vou tirar o E do numerador, tirar o E do denominador. E tiro o epsilon, que eu disse que o B é uniforme. Também saiu da integral. Quando saem os dois da integral, eu vou aqui com a caneta e corto o zero. Campo elétrico. É isso que eu digo que vai ficar entre nós aqui, tá? Para não o pessoal não chegar lá fora e dizer, olha, de novo cortou. Tinha duas integrais, uma em cima e embaixo, ele cortou com o E, não, estava nas duas, ele cortou direto. Não, teve essa explicação aqui, tá? Então, o que sobra lá? Sobra com epsilon aqui fora, a integral de área dividido por uma integral de comprimento. Tá? Então, a expressão número 8 que está lá, ela vai sobrar como sendo epsilon A sobre D, onde A é a área comum aos condutores e D é a distância entre os condutores. Aí essa expressão sim vai fazer significado para a gente. Vejam lá, epsilon A sobre D, eu tenho quem? O valor da capacitância. E aí sim a capacitância depende de quem? Do meio entre os condutores, depende da área comum dos condutores e depende da distância que separa os dois condutores. É isso aí que depende da capacitância. Então vejam que é algo que ele é definido quando eu construo o capacitor. Tá? Então quando o cara constrói o capacitor, o material que ele usa entre os condutores influencia na capacitância, a distância entre os condutores influencia, a área dos condutores influencia, mas isso é feito quando o cara apronta o capacitor dele. Depois que aprontou, que ele botou o terminalzinho ali fora, não tem mais como mexer nisso. Concorda? Não tem como mexer. Ele só vai alterar o estado de carga do capacitor, carregado, descarregado, meia força, mas a capacitância ele não mexe mais. Agora, isso aqui, para que a gente considere essa situação mais ou menos aqui, ó. Isso aqui é o capacitor, um epsilon aqui no meio, tá? Então aqui eu tenho o S1, aqui eu tenho o S2, as duas. Se for paralelo, eu estou fazendo uma situação que eu estou fazendo, porque eu já sei que aqui são potenciais diferentes e as linhas de campo elétrico, por exemplo, estarão todas assim, ó. Sai 90 graus, chega em 90 graus. E como eles são paralelos, isso aqui vem na reta, ou seja, a variação mais rápida para eu mudar desse potencial para esse é vindo numa reta. Isso não pode vir na diagonal, concorda? Só tem um detalhe ainda. Quando eu chegar bem aqui, isso aqui vai fazer isso. Olha. Uma distorção aqui do lado, nas bordas. Que distorção é essa? Resultado de quê? Exatamente dessas condições de contorno. Porque quando chega bem aqui, ó, eu tenho a parede lateral do condutor, que também é condutor. E eu sei que como condutor, a linha de campo elétrico vai ser sempre o quê? Perpendicular, saindo dessa aqui e chegando nessa. Daqui ela sai sempre perpendicular ao condutor. Ou seja, na face que está para baixo, ela sai assim. Na face que está para o lado, ela vai ter que sair assim. Concorda? Ou seja, quando chega aqui na quina, digamos assim, do condutor, ela dá uma distorcida na posição. É o que a gente chama de efeito de franja, efeito de borda. Tá? Uma dispersão das linhas de campo elétrico. E aí a nossa expressão aqui perde precisão. Tá? Essa informação que nós colocamos aqui, equação epsilon A sobre D, ela só tem boa precisão quando a área dos condutores, a área comum dos condutores, é muito maior que a distância que os separa. Quanto maior for essa relação, menor a influência do efeito de borda. Mais precisa é a minha equação. Tá? Então, se eu não respeito isso aí, a minha equação começa a ficar furada, e aí eu teria que entrar com a equação número 9. Teria que ir para a equação número 9, que é a equação mais precisa.
Essa está correta, a 9, tá? Epsilon A sobre D é uma equação ajustada para o caso onde eu tenho dois condutores paralelos e respeitando essa relação. Ou seja, alguns chamam de placas planas paralelas e infinitas. E aí eu garanto isso. Né? Plano, paralelo, quando deixar um aqui e outro aqui, ou seja, eu garanto que o campo elétrico está uniforme aqui na região, e infinito, porque se a área é infinita, a distância aqui já perdeu para ela. Beleza? Então, na hora de se expressar, dizer, não, tal coisa, você escreve, olha, capacitor aqui de placas planas, paralelas e infinitas. Se eu não escrevo isso, eu deixo a informação meio, né, ali a expressão 12, né, que está aí, essa é a final. Tá? Só a título de informação, essa relação de epsilon A sobre D é importante, porque lembra, como uma bateria ou como um capacitor, você já sabe que isso aqui tem um limite que eu posso colocar carga nesse bichinho aqui, assim como a bateria. Eu não posso enfiar tudo que eu quero lá, tem um limite para isso. Quem é que determina esse limite? O que acontece se eu extrapolo? Que limite é esse? Esse limite extrapolado ele é determinado por aquilo que a gente chama de tensão de ruptura. Ruptura de quem? Do dielétrico que está aqui entre os condutores. Vendo que é um dielétrico, que não pode ser um condutor aqui dentro, né? Senão eu curto os dois condutores. É um dielétrico que eu tenho aqui. Mas nós já aprendemos também lá que esse dielétrico, quando sob a ação, quando eu tenho na região campo elétrico aplicado, ele começa a ter comportamento distinto daquele que normalmente ele teria. Lembra? Lembra, nós falamos de polarização dielétrica e tal. Ou seja, esse meu elemento aqui, que inerte ali seria um dielétrico, ele passa a conduzir. Aí deixa de ser um dielétrico e passa a ter características de um condutor. E aí, nesse caso, ele curta os dois condutores. Curtando o capacitor, por sinal. Isso ocorre quando? Quando eu tento injetar muita carga aqui nele. O que acontece com o capacitor, por exemplo? Ele estoura, ele estufa daquela inchada. Né? É fácil a gente ver nos circuitos, quando dá algum problema, o cara olha logo nos capacitores, o bronca nele é isso. O cara vai aqui com uma... Quando está com a vista ruim não dá, mas aí senão ele vai lá com uma lupazinha, mas já dá aquela... O bichinho está gordo, né? Assim, perto dos terminais dele, chega daquela... Pode ir lá que ele ficou sujeito a isso. No ar, por exemplo, a tensão de ruptura do ar, se eu colocar o ar aqui entre os condutores, é de 30 kV por centímetro. 30 kV por centímetro. Essa é a tensão de ruptura do ar. Claro que isso aqui pode ser um pouco mais, um pouco menos, dependendo se o ar está mais úmido, menos úmido, mas é em torno disso aí. O que eu estou dizendo? Se eu tiver dois condutores a 1 centímetro de distância e o ar no meio deles, eu posso aplicar até 30 kV aqui. Se eu superar isso, eu vou ter o quê? Um centelhamento aqui, vou ver aquele arco voltaico aqui nas regiões, é isso que ele está dizendo. 1 centímetro de distância, eu posso ver que o negócio não é pouco não, né? Mas ainda assim, a gente tem que estar atento. O cara que entra numa subestação, por exemplo, onde eu estou com valores superiores, eu vou encontrar situações superiores a essa. Tá? Então, o cidadão tem um espaço aqui, ou ainda que seja inferior, mas eu vou entrar num espaço entre dois condutores energizados, eu posso ter esse tipo de problema. Então, às vezes, o cara passa em determinadas regiões, ele pode fechar um curto ali naquela região, rompendo a rigidez elétrica, ele sofreu um acidente desagradável. Tá? Só para que vocês tenham uma ideia, por exemplo, se eu pegar aqui e estabelecer uma tensão de 300 volts, que é isso? A gente tem capacitor. Né? Vai no mercado e compra 300 volts, tranquilo, vocês usam em eletrônica. Qual seria essa distância mínima entre os condutores para que eu não rompesse a rigidez elétrica se fosse o ar dele? Como é que eu calcularia isso? Em torno de quanto seria essa distância mínima? Dá para ter uma ideia? Repara que se eu baixei aqui, ó, de 30 kV, eu posso ter até 1 centímetro de distância,
Se eu usar só 300 volts, essa distância vai ter que ser menor. Eu posso trabalhar com uma distância menor, mas no mesmo ar, 300 kg, ou seja, 30 mil. Para 300 eu tenho uma diferença de 100, né? 100 vezes. Vejam que a relação é linear, tá? São proporcionais. Então o outro, com certeza, o de 300 volts, eu vou ter 1/100º de centímetro, é a distância mínima que eu poderia colocar. 1/100º de centímetro. 0,01. Isso aí dá, vamos dizer, 1 milímetro aí. 0,1, né? 0,1 milímetro. Tá? Então aí fica mais ou menos quase que só na 0,1 milímetro, um negócio tão pequeno que é só a máquina para fazer mesmo. Mas nos cálculos aqui no papel seria essa situação. Eu não poderia apertar, colocar menos, que eu já teria problema. Para os 300 volts. Beleza? Alguma pergunta aí? Tem aí? Não, né? Vamos para a parte prática, que a gente não faz aí. Nós vamos começar aqui fazendo essa daqui, ó. Vamos pegar aqui, eu tenho minha fonte, aqui que eu vou estabelecer 10 volts. Tenho aqui um conjunto de 3 placas. Essas placas são essas placas de fenolite que nós usamos para fazer circuito impresso. Tá? Vamos usar para fazer circuito impresso, não é elas mesmo, tá? A parte aqui mais amarelada, que está pintada também aqui, os caras pintaram a sala, pintaram o experimento. A parte amarela é o substrato, né, que fica por baixo do cobreado, então tem uma camada de cobre, embaixo eu tenho um substrato isolante, esse amarelo aqui. Tá? E a parte cobreada, vocês vão ver, está aqui pela lateral. Aqui eu tenho um quadrado, outro quadrado dentro. Aqui eu tenho uma aqui nessa lateral, uma aqui e um quadrado aqui. Tá? Aqui 2 lâminas e um círculo. Então eu tenho geometrias diferentes, mas sempre os condutores aparentes, ou seja, distribuições diferentes de condutores. Onde está amarelo que eu falei é a parte do substrato, que é o isolante. Tá? E onde está escuro aqui, meio cinza escuro, isso aqui é grafite com cola. O que a gente está querendo estabelecer aqui? Vejam lá, mostrar linhas de campo elétrico, superfícies equipotenciais, mostrar como esse potencial varia à medida que eu ando entre os condutores. Ora, mas para fazer isso, eu vi potencial elétrico, eu estou medindo tensão. Vou pegar um multiteste. Para fazer isso, medir tensão, o que a gente faz com o multiteste? Vocês pegam lá, colocam no bornezinho, né, do multiteste, aqui, aí pega a ponta de prova, fica aqui, vai lá no protoboard, nos pontos que vocês querem ver. E a mesma coisa vai ser aqui. Nos pontos que eu quiser ver a tensão, eu vou lá, coloco as pontas do multiteste e vejo a diferença de potencial entre 2 pontos. Agora, para que isso funcione, esses pontos têm que fazer contato. Lembra lá de novo do protoboard. O protoboard, quando está ruim, às vezes o cara quer colocar e não dá. Né? Primeiro que a ponta de prova não entra, ele coloca uns pedaços de fio, ali enfia o fiozinho e depois vem com a garrazinha para tentar pegar ali, né? E às vezes não consegue, porque o fio é muito fino, o buraco do protoboard é maior, fica frouxo, ou seja, o contato não funciona. A mesma coisa aqui, quando eu tiro o cobreado e fica só o amarelo, eu estou no isolante, então não adianta eu botar a ponta de prova do multiteste ali que não vai dar em nada. Então eu precisava de alguma coisa que não fosse o cobre, porque se eu faço o cobre, a placa volta a ser um condutor só. Mas também não podia ser o isolante, ou seja, deixar no amarelo. Então nós pegamos, lembra da aula passada, grafite, um material que tem uma certa condutividade. Lembram das escovas, vocês lembram? Só que era uma barra. Né? Então o que nós pegamos? Moemos, ou seja, pegamos essa grafite em pó, e aí misturamos com a cola, e depois fomos fazendo camada entre os condutores. Diversas camadas. Pega a camada e testa a condutividade, está bom? Não está, foi mais grafite, mais dessa gosma aí, não está ainda, lixa, põe, tá, até chegar num negócio. Então chegou numa situação em que a gente está supondo aqui que a condutividade está boa, e precisa estar, senão a gente não vai poder ler nada no multiteste, mas vamos considerar que essa distribuição é uniforme do material, coisa que não é.
E lembrem que isso aqui foi feito pelos colegas de vocês e os professores também. Então cada um aqui dava a sua contribuição, dava uma lambuzada, depois lixava, não deu, pega agora o próximo ali, nada. Então, tá? Não é. Então os resultados aqui, puxa, Edinaldo, fiz minhas contas, deveria dar tanto, não está dando. Oh, Deus, já falei para vocês, aqui é qualitativo, quer dizer, não é quantitativo esses experimentos, tá? Aqui eu vou energizar o sistema. Bem aqui eu tenho uma chavezinha que posiciona cada uma das 3 placas. Aqui eu estou na posição 0, ou seja, ninguém energizado. Quando eu der aqui, eu vou para a posição 1, eu vou energizar essa placa, ou seja, esses 2 conjuntos. Quando eu vier aqui, posição 2, e bem aqui a placa 3. Uma por vez, tá? Se vocês olharem bem aqui, é exatamente isso. Ó. Fonte, passa pela chave, e a chave aqui, ó, elas estão sempre aqui ligadas no mesmo, é uma placa, segunda placa, terceira placa. Tá? Então, uma por vez. Quem determina isso? A chave aqui. Ela conecta um, conecta outro, conecta outro. Tá? É isso que nós temos aqui. Vamos lá, então, vamos lá agora. Deixa eu ver um. Aqui, né? Tá certo? 10 volts. Tá? Olha aí, DC. Então vamos botar em 10 volts. DC, vamos ver se ela funciona. Escala de 20. Prende aqui para eles poderem ver aqui. Bom, né? Dá para ver aí, né? Veja lá se temos 10 volts aí. Não vai dar 10, vai dar alguma coisa aí, 9 alguma coisa. Tá dando aí? Não, não dá. Tá dando nada? Não dá 10, mas está perto disso aí, né? Lembra que eu tenho perda, né? Sai 10 daqui, mas não chega a 10 lá. Tudo bem. Então, vamos pegar agora o outro. Vou trocar aqui a ponta de prova, porque ao invés de usar ponta de metal, que vai riscar toda a grafite aqui. Nós fizemos uma outra para riscar grafite na grafite. Aí, amenizar o problema mecânico aqui. Tá? Aqui eu vou energizar e daí vai acender um LED aqui em cima. Cadê? Ó. Vem. Põe aí, mas testa aí, vê. Põe aí. Vê se vai. Olha lá, só é o LED que não está funcionando, tá? Então essa parte a gente supera. Põe lá de novo. Não, está na frente do cara. Fica aqui do lado. Tá? É o LED, a gente tem que fazer isso. De vez em quando tem que estar trocando isso. Isso. Então o que nós estamos vendo aqui? Onde o potencial está estabelecido. Então veja, eu tenho 2 lâminas, 2 condutores, e o interno não tem nada nele. Vocês podem botar uma coisa para mostrar que internamente não tem. Aqui em cima é um condutor só, o potencial aqui é o mesmo, mas esse aqui não tem nada. Bom, agora tu vai ver quando colocar esse aqui no meio vai dar. Não, aí está no outro condutor, no condutor central, veja aí. Quanto deu lá? Dá para ver? Condutor central? Quase 5. Não olha muito o valor e tal, esse valor não interessa muito. Mais ou menos a metade, né? Circula aí no condutor.
Faz esse quadro. Não. Em cima do condutor. Aí, e agora em cima do condutor. Vai caçada. Não vai atrapalhar o professor. Vai lá. Que tal? Mexendo alguma coisa? Não, mexendo o valor? Não pode. Te lembra, o que eu estou dizendo? Estou no único condutor, então a gente sabe que o potencial é o mesmo. O que acontece aqui é que esse condutor já está desgastado. Então vai ter pontos em que tu não está pegando no condutor realmente. Pega espaçado, não faz? Faz essa camuflagem aí. Pega um ponto aqui, pega outro ponto ali, que é para ver se nessa... Pega um outro ponto assim. Que tal aí? Mais ou menos agora? Não, tem que olhar. Segura lá. Segura lá. Vamos inverter aqui. Não estou vendo aqui. Opa, aqui, ó. Não estou vendo aí. Mas eu também não consigo ver isso. Cara. E aí, ó. Mais ou menos o mesmo valor? Agora. É. Pronto, até porque quando eu faço aqui ele de uma vez, isso aqui está desgastado, então vai ter ponto que o cobre já foi para o espaço. Mais ou menos a metade, perfeito? E aí tanto faz eu pegar daqui desse lado, quanto pegar daqui desse lado, vai dar na mesma. A única coisa que muda aqui é a polaridade, tá? Agora observe uma coisa, então o que eu estou vendo aqui? Se eu estou vendo uma diferença de potencial aqui, nessa região, é porque eu tenho um campo elétrico aqui presente, concorda? Expressão lá, potencial com campo elétrico. Agora veja, observem aqui então. Agora se eu pegar a mesma situação e olhar aqui dentro, olha. O que vocês estão vendo agora aí? Estão vendo o quê? Quase metade. Quase metade. Quase a metade, perfeito, né? Vou mexer aqui dentro, ó. Muda alguma coisa? Não. Nada, perfeito. Agora eu vou fazer o seguinte. Trazer Certo. as duas para cá. Certo. O que está acontecendo aqui? Alguém vai dizer então que o potencial é o mesmo, não está variando aí, que é o que eu estou vendo. Né? Zero. Diferença de potencial nula. Tá? Mas eu já vi que daqui para cá eu tinha metade, daqui para cá eu tenho outra metade. Isso mostra para a gente que aqui dentro, se a diferença de potencial é nula, o campo elétrico vale... Bem? Zero. Bom, se eu não tenho diferença de potencial, eu não tenho campo elétrico. Tá? Bom, mas o campo elétrico está presente aqui, Edinaldo. Mas olha, repara que agora eu tenho um quadrado aqui que não deixa o campo elétrico passar. Então isso confirma aquilo que nós falamos na teoria, que um condutor, um material condutor, ele é um elemento que blinda a passagem da linha de campo elétrico. Por isso é que eu estou falando que isso aqui, esse quadrado aqui, funciona para a gente como uma gaiola de Faraday para a linha de campo elétrico. Então aquilo que foi dito lá, nós estamos vendo aqui acontecer. Tá? Quanto melhor for esse condutor, melhor essa linha de campo elétrico. Vou mostrar agora outra coisa aqui. Mesma coisa aqui para esse outro lado. Metade, né? Vou botar aqui dentro agora, essa metade. Olha aí. Zero. O que eu estou querendo mostrar com isso? A única diferença entre os dois é o formato do condutor. Um é um quadrado, outro é um círculo. Formato da gaiola de Faraday. Nada atrapalha, nada interfere. Isso não é importante. O que é importante é o quê? Que eu blinde a estrutura toda. Se é num quadrado, num triângulo, não interessa. Aí volta aquele conceito que nós aprendemos também na teoria, que às vezes o professor falava, poxa, esse cara é enjoado pra caramba. Superfície gaussiana, lembram lá que a gente queria identificar o quanto a gente tinha de carga usando a lei de Gauss? Aí o cara disse, olha, faz, desenha a tua superfície gaussiana e integra aquilo ali naquela área, né, daquela superfície. O resultado dessa integral é a carga que eu tenho lá dentro. Aí o cara disse, olha, e aí como é que é essa superfície? Não, tu escolhe do jeito que tu quiser, a superfície é tua. Tu faz uma bola, tu faz um quadrado, tu faz um... O cara não entrava na cabeça dele, é isso aqui que nós estamos falando, é disso aí. Tá?
Aí, obviamente, o cara mais inteligente, mais engenheiro, ele vai fazer aquela superfície mais fácil para ele trabalhar, obviamente, né? Eu não quero fazer um negócio meio assim, né? Vai pra lá, né? Trabalho teu, né? Quer seguir as orientações. Tranquilo aí? Gaiola de fábrica. Agora vamos aqui para a segunda. Essa já não estava assim, ontem estava acendendo o LED lá de cima. Poxa. Agora não está, mas felizmente o negócio funciona. Olha aqui. Agora eu tenho os condutores energizados, o de dentro e o de fora. Esse de fora agora ele faz um quadrado realmente. Ó. Círculo com o círculo dentro, quadrado com o círculo e o círculo com o quadrado. Geometrias distintas, tá? Mas sempre envolvendo círculo e quadrado. Aqui onde tem esses pontinhos aqui de solda, são onde a minha fonte está atracada aí. Então eu vou ver aqui, veja que tal aí. Deu aí os 10 volts? Desligado. Tá desligado. Desligado? Aí quebra. Acabou. Ó. Só faltava isso. Agora. Calma. Calma, porque é bom entender certo que eu vou cobrar isso daqui a 2 semanas. Olha aí. Deu lá? Quase pé. Pois é, eu não estou vendo. A pergunta é a seguinte. Nós temos agora essa situação, ou seja, nós estamos sabendo então que como tem a diferença de potencial entre os dois, aqui nessa região tem o campo elétrico. Perfeito? Tem o campo elétrico aí. Como é que essa rede de campo elétrico se distribui aí? Nesse aqui seria muito mais fácil a gente pensar. A gente já sabe que a rede de campo elétrico sai ou chegam dos condutores, ou seja, das equipotenciais, sempre a 90 graus. Falei ali para vocês. Então aqui, digamos que aqui fosse o meu potencial, vai sair daqui na vertical, vai chegar aqui na vertical. Mesma coisa aqui nesse. Tá? Aí eu tenho, por exemplo, esse agora é um quadrado. Eu fechei. Aqui só tinha uma borda, né? Só tinha lateral. Mas agora eu fechei para elas ficarem contidas ali, não tem para onde sair. O que vai acontecer aqui é que eu tenho linha de campo elétrico. Essa linha de campo elétrico, obviamente, está associada a eles às superfícies equipotenciais, concorda? Eu vou ter coisa que eu também não vejo. Já sei que o quadrado menor e o quadrado maior, os dois são duas equipotenciais. Não é verdade? O potencial é o mesmo. 0 volt, por exemplo, e 10 volts. Um é 0, outro é 10. É mais ou menos isso aí que nós estamos, né? Entre os dois, eu tenho valores diferentes de potencial. Digamos que se eu começar aqui dentro com 0 e a de fora for 10, eu vou ter outras equipotenciais que vão subir de 0 até chegar em 10, até chegar na borda externa, concorda? É isso. A pergunta é, qual é a forma dessa equipotencial? Como é que eu enxergo? Eu não estou vendo, mas eu tenho condição de imaginar qual é a forma da equipotencial na região entre os dois quadrados? Ou entre um quadrado, um círculo, né? Em todas elas eu tenho condição de saber isso? Como é que seriam essas equipotenciais? A circular e a círculo. Nessa aqui é facílima. A círculo. Um círculo e um círculo. Os dois são condutores. Como é que seriam as equipotenciais? Lembrem lá? Elas sempre chegam ou saem dos condutores em 90 graus. Né? Seria o quê? Como se eu estivesse pegando aqui o centro dos dois condutores, o eixo concêntrico aqui dos dois, e traçasse radiais, né? Diversas radiais. Essas radiais saem de um e chegam no outro. Sempre linhas radiais.